encontrar pessoalmente, tá lá, inclusive estarei em Minas mês que vem, vai ter evento em BH, evento grande, brocador, com a galera dos empresários daí, os magnatas, os early adopters, não é isso? Você tá juntando uma legião, hein, Magnata? Você já tá com um exército aí de gente que você salvou, hein? Cada viagem dessa a gente conhece uns 3 ou 4 bilionários, viu? Aparece deputado, juiz, procurador da República, Bitcoin na porra toda. É bom ter o telefone e saber quem são esses caras, não? Sério, os caras da ponta da pirâmide estão te procurando aí pra colocar o capital? Tudo. Inclusive pra fazer projeto de lei. Não tem uma porrada de deputado aí querendo representar. Todos os cargos, todos os debates políticos convergem pro Bitcoin. Armamento é Bitcoin, que a criptografia é a principal arma defensiva desse século. Livre expressão é Bitcoin. Propriedade é Bitcoin. Qualquer pessoa, quem for contra o Bitcoin, quem militar contra o Bitcoin, vai se alienar de 10, 20, 30% dos votos, que são as famílias que estão expostas a isso. Foi isso que levou à vitória avassaladora do Trump. Nenhum candidato republicano teve mais de 80% dos votos dos libertários desde Ronald Reagan. Ele conseguiu fazer isso porque menos de 2 semanas depois de tomar o tiro, com a orelha fodida, ele foi em Nashville e fez os 3 compromissos conosco, que cumpriu até agora. Libertar Rosubrit, né? Libertou. Não interferir no nosso direito de autocustódia e não vender nenhum Bitcoin, tomado por crime, né? Ele prometeu essas 3 coisas lá, foi isso que fez ele ganhar? Até agora, sou fácil ou good. Agora, eu acho que o nosso tema agora também é uma coisa que não é novidade nenhuma. O professor Alexandre Costa, 10 anos atrás, já dizia que o S-Aid é uma desgraça, uma desmoralização. E o professor Olavo, na década de 90, bicho, já te explicava a tese lá do globalismo ocidental, que os metacapitalistas eram os responsáveis pela desmoralização viadista, negrista, racialista mundial. O professor Olavo, há 20, 30 anos atrás, já explicava que, inclusive, os irmãos Quioca, eles são os pais do libertarianismo no Brasil. Essas são as pouquíssimas coisas que eu discordo com eles. Inclusive, eles dizem que a única coisa que eles admiram no comunismo é o anti-americanismo. Você ser os republicanos, os democratas, os esquerdistas americanos não representam os Estados Unidos. Eles são, inclusive, os maiores inimigos dos pais fundadores dos valores americanos. O imperialismo americano é confundido com o intervencionismo ilegal, imoral, de um grupo, de uma facção específica. Vem cá, bicho. Quando o Partido Democrata, quando os petistas dos Estados Unidos pegam dinheiro dos Estados Unidos para castrar criança, para financiar terrorista, para financiar transexualismo infantil em outros países, eles estão fazendo uma coisa que beneficia ou prejudica os Estados Unidos, que combate ou que corrobora os valores dos pais fundadores. Porra, eles são os maiores inimigos dos Estados Unidos, eles estão fazendo, inclusive, o mundo odiar os Estados Unidos, não é isso? Caramba, Renato 38 contra o imperialismo americano, então. Contra o conceito. Você achar que os Estados Unidos é um país imperialista, eles não são. Os imperialistas são os inimigos internos dos Estados Unidos. O USAID defendia o USAID, que era 40% da caridade mundial. É o maior escândalo político do século XXI. Então, Renatão, nenhuma mídia relevante dos Estados Unidos dá um fio sobre isso. No Brasil, a maioria das pessoas não sabe que desgraça é o USAID, não é isso? Então, ninguém sabe que é Big Balls. Ninguém sabe que inclusive, já teve um cara pica do Bitcoin, chamado, como é o nome? Alan Reicher, dizendo assim, eu vou ser o Elon Musk, viu? Se alguém quiser desnazificar essa porra, me procure, que eu vou fazer o que o Elon Musk tá fazendo de graça, não é isso? Então, cara, eu conversei com um cara da geopolítica e ele falou exatamente isso, assim. A USAID, ela é responsável por 42% da ajuda humanitária do mundo. Mas não é ajuda humanitária, porra. Mas... Eles chamam de ajuda humanitária, fica financiando vagabundo, terrorista, comunista, transexual, racismo negrista, que não presta no mundo. Tá, mas... É a sinagoga de Satanás. Os caras montam... O comunismo diz que faz a caridade, o que ele faz é executar o cara que não é da patota dele, não é isso? Renatão, mas o que eu quero te falar é o seguinte, os caras montam uma escola em um lugar como ajuda humanitária, montam um hospital em um lugar também como ajuda humanitária, e é óbvio que os caras estão colocando o viés deles ali, né? Agora, não existe vácuo de poder. O Trump acabando com a USAID, provavelmente alguém vai entrar no lugar. E pode ser, por exemplo, a China da vida, que pode ocupar o lugar que a USAID estava ocupando. E também vai colocar o viés deles do mesmo jeito. Você acha que a China vai financiar transexualismo infantil? Tomara que financie. Ela vai queimar o dinheiro dela e se fuder. Agora, se eu puder repetir de uma maneira clara o que eu falei até agora, é o seguinte. Se você olhar a tese do globalismo ocidental, dos metacapitalistas do professor Olavo, que inclusive é o objeto do debate dele com o Dugin, você vai ver que não existe imperialismo americano. O que existe é esquerdistas se apropriando das instituições americanas para foder os Estados Unidos, porra. O USAID não ajudou o americano médio. O USAID não defendeu nenhuma política de Estado americana.
o USAID só trouxe ódio, prejuízo em todos os aspectos e perda, tanto ao americano médio, quanto ao governo americano, quanto aos valores dos pais fundadores. Não existe imperialismo americano. Tudo que é chamado de imperialismo americano, na verdade, são vagabundos, criminosos, comunistas, se apropriando de instituições americanas para destruir os Estados Unidos. A base teórica do Obama é o descolonialismo. O Obama é um declarado inimigo dos Estados Unidos. Esses caras não representam o que os Estados Unidos é. Tanto que há muitas pessoas que estão defendendo que esse processo de desnazificação, de limpeza do governo americano, é a segunda revolução americana. Você está acompanhando os posts lá da Elon Musk, não? Sim. Tá botando um cara de 16, 19, 20 e poucos anos, meu irmão. O cara tá dando lista, é vagabundo, esse tem que ser preso, esse tem que ser demitido. E os caras revoltadinhos lá, agora suspenderam a destruição do USAID, mas pode apostar o que você quiser, meu irmão. O Trump, o pessoal, Trump foi bunda mole, foi. Trump foi bunda mole em coisas menores. Ele não demitiu o Fauci, o vagabundo, ele não botou Hillary na cadeia, ele foi meio bunda mole. Mas na parte da indicação do Supremo, o Trump não foi bunda mole, ele só botou caras raízes lá, verdadeiros patriotas, armamentistas, caras que são inclusive mais direita do que ele. Ao contrário de Bolsonaro, só botou pessoas intimamente comprometidas ao PT. E é exatamente graças a isso, a só ter indicado os caras raiz, mais direita do que ele, que todas as medidas vão passar, o USAID vai deixar de existir, essa porra vai ser liquidada, meu irmão. Mas, Renato, você falando isso aí que não representa o povo americano, ele tem uma percepção muito melhor do que a gente sobre o dinheiro dele, o que é feito com o dinheiro dele, apesar de que ele não sabe tudo que é feito. E o povo não apoia essas ideias. O povo vai ajudar o Trump nisso aí, a acabar com isso, porque agora foi mostrado onde o dinheiro tá indo. Isso tá com 70% de aprovação. Então, a galera vai abraçar essa causa mais do que tudo. Então, ele não só vai conseguir fazer, como ele ganha uma coisa que todo político quer, que é um capital político do caramba, mano. Mas já tem juiz intervindo nas leis lá. Vai não querer travar, os caras mas tá querendo travar. É a importância do povo tá com ele agora. Isso vai pra Suprema Corte. A Suprema Corte é conservadora ou é petista lá? Hein? É conservadora. Por quê? Lá é escolhido pela população, né? Indicou gente que o PT mandou, gente intimamente e múltiplas vezes indicada pelo PT. Lá ele só botou gente à direita dele. Mais armamentista do que ele, mais conservador do que ele, mais raiz do que o próprio Trump, não é isso? Ô, Renato, e quando que isso começou? Foi no governo Obama? Foi antes? Quando que teve essa infiltração na USAID? Como que nasceu esse plano? Dos caras falarem assim, pô, vamos dominar a cultura do mundo, vamos acabar com a família, vamos fazer... Sabe, da onde que vem esse plano cabalístico? O professor Olavo já falava disso na década de 90. Não do USAID especificamente, mas de que ajudas internacionais se tratavam de aparelhos comunistas para desmoralizar e desorganizar os outros países. A escola de Frankfurt foi criada na década de 50 para infiltrar e desmoralizar as universidades americanas. Essa história de infiltração e subversão, ela tem 100 anos, ela não tem 10 ou 20. O maior especialista no Brasil, o cara que há mais de 10 anos atrás já citava nominalmente essa agência como um aparelho comunista de infiltração e subversão, é o professor Alexandre Costa. Vocês já bateram papo, você sabe que é esse cara, né? Que é um cara que... Ele vai vir aqui. Correspondia com Olavo há 20 anos atrás. Ele vai vir aqui. Eu não sei se a gente pode chamar essa galera de comunista. Da onde você tira que esses são os comunistas, esses são os que querem acabar com o mundo, assim? Em Frankfurt não é comunista? Os caras foram financiados pela União Soviética, eles são o quê? Hein? Sim. É grana do comunismo que foi pra lá. Pois é. Tem grana da China nisso também? Você já falar em Yuri Bezmenov? Não. Dê uma olhada na internet, assista 5 minutos de vídeo do cara, que ele explica detalhadamente como essas são o educacionismo, o gaysismo. Esse daí é aquele espião da KGB que foi pros Estados Unidos? Os caras falam que esse cara é fraude, velho. Todo mundo fala que esse cara é fraude, que esse cara nunca foi da KGB. Pois é. Ele nunca existiu, né? Mano, o negócio é que, independente de quem manipulou esse começo aí, é que o resultado final dele realmente é desastroso, né? É uma cultura, é uma propagação de deturpação mesmo, cara, que não adianta. Onde ela chega, ela vira um câncer, né? Ela prolifera ali. Rodrigão, pode falar. Rodrigão, em que época foi a coluna Prestes? Não me pergunta essas paradas, não. Pois velho. é, Renato. Não tem isso na cabeça, não. Que época que foi?
Bota aí na internet, Coluna Prestes. Foi antes da Segunda Guerra Mundial. Foi antes da Segunda Guerra Mundial. 1925? Há 100 anos atrás, a União Soviética já botava dinheiro pra matar gente no Brasil, não é isso? É mentira o que eu tô dizendo? A União Soviética. Prestes foi pra União Soviética, sim ou não? Prestes tinha apoio logístico, pessoal, material, de dinheiro, a porra toda de inteligência da União Soviética, sim ou não? Quando foi a Coluna Prestes, porra? Tem 100 anos que a União Soviética tá matando gente no Brasil, financiando assassinato seletivo, infiltração, a porra toda aqui. É mentira o que eu tô dizendo? Com qual intuito que eles estão fazendo isso? Infiltração e subversão. Botar esses caras, tomar o poder como eles tomaram. Isso. Castrar seu filho. Fazer sua filha ser uma aborteira promíscua e acabar com sua família. Quanto menos parentes você tiver, quanto menos tios, primos, quanto mais fraca for a sua relação com seu pai e seu filho, mais você vai depender do Estado. Não, isso aí eu concordo com você. Isso aí eu concordo com você. Mas isso aí é uma culpa do, isso aí é uma culpa do capitalismo, isso aí. É por conta do capitalismo que você tem menos filho. É por conta do capitalismo que você tem menos filho, pô. Hoje você precisa de R$8 mil pra sustentar uma família, velho. É um absurdo. O custo de vida hoje. O cara não consegue ter. Ó, o dinheiro tá tudo indo lá pra ponta, pô. Olha o Itaú aí, ó, 41 bi. O Itaú tá 41 bi de lucro. É imoral. Isso é satânico. Isso é satânico. Rodrigão, os bancos são a antítese do capitalismo. Não há nada menos capitalista do que um banco estatal no sistema Fiat. O banco tem uma atividade mais regulada, mais vinculada do que um PM, do que um praça da PM. Eles não fazem nada que não seja estritamente autorizado e regulado pelo governo, porra. Um banco é a antítese do capitalismo. Aristóteles e Platão, que viviam há 400 anos atrás, há 400 anos antes de Jesus, eles viviam no capitalismo. Eles mesmos já constatavam que o escravo pela própria natureza e o livre pela própria natureza se diferenciam. Se você está disposto a morrer, ou se você prefere viver e ser escravo. Você tem filho, não é isso? Tem você 3. Você prefere morrer e matar, ou seu filho e sua filha ser escravo sexual? Eu prefiro morrer e matar, é lógico. Agora, se você não tivesse filho, você já era capaz de dar as costas e ir embora, não é isso ou não? Hein? Se fosse escravizar o filho dos outros. Então, quanto mais filho você